Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A mensagem de hoje tem como tema: renove a sua mente com a palavra de Deus. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada em Josué 1:8, que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Nesse texto, a palavra meditar quer dizer você usar a sua mente para pensar e se firmar na palavra de Deus. Aí você pode estar me perguntando, por que é importante pensar na palavra? Porque a palavra de Deus apresenta a vontade do Senhor. Quando pensamos de acordo com a palavra, estamos pensando em sintonia com os pensamentos de Deus. E precisamos ter os pensamentos de Deus predominando em nossa mente durante todo o tempo. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos humanos tornam-se pequenos e fracos comparados com eles. Veja, Isaías 55, versículos 8 e 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós precisamos lembrar que os nossos pensamentos humanos são limitados pelo que temos aprendido na vida e pelas nossas experiências. Nossos pensamentos podem, por exemplo, nos manter em constante medo do futuro, porque o nosso conhecimento, como eu disse, é limitado e não sabemos o que o futuro nos reserva. Deus, contudo, conhece o futuro. Se nos submetermos à sua palavra, aprendendo a pensar em sintonia com os seus pensamentos, ele controla o nosso futuro em suas mãos. Os pensamentos de Deus são infinitamente sábios e inteligentes. Seus pensamentos produzem liberdade e vida abundante. Por isso, o apóstolo Paulo nos recomendou renovar a mente com a palavra de Deus. Veja, Romanos 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Basicamente, esse texto está dizendo a mesma coisa que Josué 1:8. Deus quer que façamos algo com a nossa mente. Ele quer que meditemos em seus pensamentos até que os nossos próprios pensamentos sejam mudados ou renovados e comecemos a pensar os pensamentos de Deus. E então seremos transformados e teremos o sucesso sobre o qual a palavra fala. Quando a sua mente é renovada pela palavra de Deus, outras pessoas ao seu redor podem estar cheias de aflição e incertezas quanto ao futuro, mas você estará em paz. Você estará pensando os pensamentos de Deus e as promessas dele estarão arraigadas e bem estabelecidas em seu coração. Você sabe que o seu futuro está seguro, porque confia em Deus e sabe que Ele nunca deixará você cair. Se estamos em Cristo, não podemos ter qualquer medo. Olhando para os filhos de Israel, no Velho Testamento, você percebe que enquanto eles permaneceram com Deus, tudo ia bem. Eles conquistaram a terra prometida. Quer dizer, enquanto eles criam em Deus, obedeciam os seus pensamentos e guardavam
Os seus pensamentos em suas mentes eram abençoados e tinham a proteção divina. Eles não davam ouvidos aos próprios pensamentos que deviam estar dizendo: vocês nunca entrarão na terra prometida. Não viram os gigantes que vivem lá? Vocês nunca irão realizar tal proeza. Hoje em dia, quando alguém recebe direção de Deus para realizar alguma coisa, sempre há pessoas que dizem: isso é impossível, você não vai conseguir fazer isso. Essas pessoas falam assim porque suas mentes ainda não foram renovadas pela palavra e os seus pensamentos estão dominados pelo fracasso. Mas quando o cristão se levanta para fazer aquilo que Deus colocou em seu coração, sempre há quem diga: você deve estar fora de si, não está pensando direito. Você já ouviu essa expressão? Bem, nós lemos em Isaías 55:8 que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos são os nossos caminhos. Assim, para a mente natural, para a pessoa cuja mente não foi renovada pela palavra, as coisas de Deus realmente não fazem sentido. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios 2,14: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. As coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Se eu, contudo, tenho que escolher entre obedecer a Deus e ser abençoado, ou agir da maneira que faça sentido para quem está ao redor, sem dúvida, prefiro obedecer a Deus e estar fora de mim. Para obter bênçãos prometidas na palavra, você precisa recebê-las pela fé. Isso quer dizer que você terá que crer no que Deus diz, apesar das circunstâncias naturais, apesar das circunstâncias adversas, que podem estar falando justamente o contrário. Bem, sabemos que cremos com o nosso coração no Espírito e não com a mente. Nossa mente pode nos dizer que dessa vez não vamos receber a resposta. Mas precisamos perder a nossa maneira natural de pensar e recusar dar lugar aos pensamentos negativos, de dúvida ou de incredulidade. Precisamos ficar firmes e dar lugar ao nosso espírito, crendo e confessando a palavra de Deus, até recebermos a resposta. E então começaremos a andar no sucesso que Deus planejou para nós. Como eu mencionei antes, as coisas de Deus são loucuras para a mente natural. Aqueles que andam somente segundo os seus pensamentos naturais não podem agradar a Deus, pois a Bíblia diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. E nós já vimos que os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Vamos ver um exemplo. O mundo tem a ideia de que o único caminho para o topo na vida é subir a escada do sucesso, derrubando qualquer um que fique na frente. Mas a Bíblia diz que para ser o maior, você tem que ser servo de todos. Veja, Marcos 9:35 diz: assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E também Marcos 10:44. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo de todos. Há também uma outra passagem no Novo Testamento que fala sobre que tipo de mente ou atitude devemos ter. Veja, Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11, que diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele,
subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que Jesus se submeteu à vontade do Pai e obedeceu até a morte de cruz. E como resultado dessa obediência, Deus o exaltou soberanamente. Muitas vezes, nós, como cristãos, não somos abençoados por Deus como deveríamos. E sabe por quê? Vivemos abaixo dos nossos direitos e privilégios em Cristo. E isso tudo porque não nos submetemos à vontade de Deus como Jesus fez. Não nos conformamos à palavra, renovando o nosso pensamento. Não perdemos nem deixamos de lado os nossos pensamentos humanos, naturais, para andarmos pela fé e na palavra de Deus, e não por aquilo que vemos. Para você se tornar um sucesso em Deus, precisa abrir mão da maneira de pensar e assumir a mente de Cristo. Você pode achar difícil de acreditar que algumas pessoas realmente, quando leem a Bíblia e veem a forma como o Senhor fala a respeito das promessas, dos comportamentos, das atitudes, e você talvez diga assim, mas eu acho que eu devo agir de forma diferente. Eu acho que Deus deveria fazer dessa maneira. Mas isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não é submissão à palavra, nem à vontade do Pai. Mas quando se trata daquilo que a palavra de Deus diz a respeito de um determinado assunto ou situação, o que nós pensamos sobre isso torna-se totalmente sem importância, comparado ao que Deus pensa. Seria muito bom se sempre que alguém se convertesse e nascesse de novo, nós lhe disséssemos: agora você deve deixar de se apoiar no seu próprio entendimento, na sua própria maneira de pensar e começar a ter a mente de Cristo. Veja, lá em Provérbios 3:5 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Renovar a sua mente e ter a mente de Cristo é uma prática constante. Exige tempo e esforço. Mas sabe de uma coisa? As recompensas são tremendas. Quando aprendemos a ter a mente de Cristo, as coisas mudam para muito melhor em nossa vida. Podemos parar de viver abaixo dos nossos privilégios em Cristo. É claro que mesmo depois que nascemos de novo, continuamos vivendo no mundo natural. Só que não precisamos pensar no nível natural. Temos que começar a pensar de forma sobrenatural. Eu sei que muitos cristãos só conseguem pensar no nível natural. Se estribam no próprio entendimento e não na palavra de Deus. Eles pensam de acordo com os próprios sentimentos e com aquilo que podem ver, de acordo com as circunstâncias naturais, em vez de ter pensamentos alinhados com a palavra. Esses cristãos acreditam naquilo que ouvem nos noticiários
e naquilo que os analistas econômicos dizem e não no que Deus fala. Deus quer que você aprenda a pensar de forma sobrenatural. Ele quer que você seja bem-sucedido nele. E quando você renova sua mente e começa a pensar em linha com a palavra de Deus, e os seus pensamentos, começa a pensar grande. E sabe por quê? Porque Deus é grande. Ele não pensa pequeno. No Velho Testamento, por exemplo, quando o povo de Israel foi instruído a construir o tabernáculo no deserto, fizeram da maneira de Deus, de acordo com os pensamentos dele. Eles poderiam ter cortado alguns galhos de árvores velhas e retorcidas e fazer os pilares. Depois, podiam ter matado alguns bois e com a pele fazer uma cobertura miserável e pronto. Mas eles não agiram assim. Não. Deus disse a eles: saiam e peguem as melhores madeiras, cubram-nas com ouro e prata. Quando Deus deu as instruções para a confecção das roupas dos sacerdotes, ele não disse: vejam se encontram alguém que possa costurar alguns parcos de panos de saco e usem-nos como estola sacerdotal. Não. Os sacerdotes de Deus eram limpos, elegantemente trajados e ricamente adornados com ouro fino e pedras preciosas. Mas hoje em dia, muitos cristãos pensam pequeno quando se tratam das bênçãos de Deus. Por exemplo, quando precisam de um carro, imediatamente pensam num carro usado. Quando vão comprar uma casa, automaticamente pensam em comprar uma casa de outra pessoa. Nem consideram a possibilidade de construir a própria casa. Não existe nada de errado em se comprar um carro ou uma casa de segunda mão. Mas quando esse sempre é o primeiro pensamento que temos, então estamos tendo pensamentos de segunda mão. Por isso, precisamos nos exercitar na palavra de Deus e começar a pensar em sucesso. A única maneira diferente é começar a alinhar os pensamentos com a palavra. E isso é importante, sabe por quê? Porque a fé está intimamente associada ao conhecimento. E a Bíblia nos diz, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas voltando no livro de Josué, quando Deus disse: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, ele estava dizendo: fale a palavra. Segundo esse versículo, precisamos pensar, falar e agir de acordo com a palavra. E quando você obedece esse versículo, pensando, falando e agindo segundo a palavra, vai também alcançar o resultado mencionado no texto. Vai começar a ter sucesso. Por quê? Porque Deus assim prometeu. A verdade dessas instruções dadas a Josué funcionou sob a velha aliança. Agora que estamos na nova aliança, essa verdade vai funcionar mais poderosamente. Hebreus 8:6 diz que temos uma aliança melhor, estabelecida sobre melhores promessas. Quer dizer, a nova aliança inclui tudo que estava na velha e ainda mais. O primeiro passo para se obter essas promessas melhores, sabe qual é? É pensar de acordo com a palavra. Para sermos abençoados da maneira que Deus quer que sejamos, devemos abrir mão dos nossos pensamentos de incredulidade e assumir a mente de Cristo e pensar os pensamentos de Deus. Talvez você esteja perguntando:
Mas como nós fazemos para assumir a mente de Cristo e pensar os pensamentos de Deus? Respondendo em cada circunstância da vida. O que Deus pensa sobre essa situação? O que a Bíblia diz sobre isso? Essa atitude mudará a sua maneira de pensar, falar e agir. Pensando de acordo com a palavra de Deus, você estará constantemente consciente da presença do Senhor. Não existem atalhos para se obter o tipo de sucesso que está mencionado em Josué 1:8. O sucesso, segundo Deus, vem por meio da meditação cuidadosa e pela renovação da mente pela palavra de Deus. Algumas pessoas não gostam de mudar a maneira como pensam e sentem a respeito das coisas. A mente de cada pessoa contém um aglomerado de ideias, opiniões, tradições e filosofias, baseadas em suas experiências, tanto boas como ruins. Mas essas pessoas precisam abrir mão dessa maneira de pensar e adquirir a maneira de pensar de Deus, meditando na palavra. Assim, quando ela cria raízes em seu coração e na sua mente, vai lançando fora a maneira natural de pensar, que está trazendo derrota às suas vidas. O homem natural, ouvindo a declaração de Filipenses 4:19, a qual diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, vai pensar que quem a fez está fora do seu juízo perfeito. Só que, pelo contrário, a pessoa que fez tal declaração sincera está no caminho certo para obter vitória e prosperidade em sua vida. Com relação à cura de enfermidades, o homem natural não entende quando alguém pergunta como você está se sentindo e você responde: graças a Deus, porque a sua palavra diz que eu estou curado. Em nome de Jesus Cristo, eu estou curado. Mas por que o homem natural não pode entender? Porque os pensamentos de Deus, eu repito, são mais altos do que os nossos pensamentos. E andar na luz da palavra de Deus não quer dizer que devemos entender plenamente a sua maneira de pensar. O que temos que fazer é crer totalmente. É aqui que entra a fé, porque quando você começa a ter pensamentos que estão além dos seus, talvez você não tenha nenhuma ideia ou compreensão de como a palavra de Deus vai operar naquela situação. Mas eu te digo uma coisa, você simplesmente precisa ter fé. Diga agora, a Bíblia diz, eu creio nela, está resolvido. Você não tem que necessariamente entender, mas crer firmemente. Não importa o tamanho da nossa capacidade de raciocinar e analisar. Elas não são nada comparadas com os pensamentos de Deus. E crer na palavra é o mesmo que crer nos pensamentos de Deus e estar alinhado com eles. Veja o que mais a Bíblia diz sobre a palavra de Deus em Isaías 55, versículos 10 e 11, que diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Por exemplo, Salmo 107, 20 diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou das suas
tribulações. De acordo com esses dois textos, a palavra de Deus tem o poder de curar, libertar e prosperar naquilo que foi enviada. E se realmente cremos nisso, então vamos meditar e falar a palavra. Deus nos deu a sua palavra para que pudéssemos prosperar nessa vida. Não devemos esconder a palavra debaixo do alqueire e nem usá-la para nada. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Lucas 11, 33. Mas muitos cristãos fracassam em fazer o que deveriam com a palavra. Sabe por quê? Porque estão carregando condenação por causa do passado que tiveram. Mas Deus enviou a sua palavra para eles também, para libertá-los desse tipo de pensamento. Veja, Filipenses 3,13 fala: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Lembre-se, você precisa perder a sua maneira natural de pensar para se tornar bem-sucedido em Deus. Esqueça o que está para trás. Adquira a mente de Deus com respeito a você mesmo e renove o seu entendimento. Quer dizer, sua antiga maneira de pensar. Depois, siga adiante na direção das coisas futuras que Deus tem guardado para você. As coisas que Ele lhe dará quando você conformar os seus pensamentos nos dele e aprender a falar e agir de acordo com a sua palavra. Veja o que Paulo escreveu em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo quer dizer que a pessoa está fazendo alguma coisa. Não está apenas sentado, sem fazer nada. Vamos fazer hoje um propósito em nosso coração. Pensar os pensamentos de Deus em todas as situações e circunstâncias da vida. Não importa que apareça em nosso caminho alguém que queira nos desanimar ou fazer desistir. Mas eu digo para você, pergunte a si mesmo o que a palavra diz sobre isso. Abandone a sua antiga maneira humana de pensar, que talvez tenha privado você de experimentar as bênçãos e os benefícios que a palavra nos promete. E saiba, o que conduz uma pessoa ao sucesso na vida é a palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem que reconhece esse fato e que governa a sua vida de acordo com a palavra. Amém? Você crê nisso? Então que hoje nós possamos colocar esse ensinamento na prática e vermos as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém? E glória a Deus. Aleluia.